Ó, acho que agora começou. Então vamos lá, vou dar início aqui então. Então, um salve a todos os nossos ouvintes aí, né? Um bom dia, boa tarde, uma boa noite para vocês que estão escutando. Hoje aqui reuni, né, uma bancada de experts, né, no assunto político, né? Grandes professores, né, dentro das suas áreas. Né? Mais ou menos, né? Mas como fala o Sidney. Então, assim, hoje a gente vai estar tratando da pauta muito interessante, que eu acho que é uma puta ressaca para nós que acompanha e vivencia a política no dia a dia, em nossas vidas, né? Que diferente dos ignorantes, a gente sabe que tudo na vida é política, né? Então, eu acho que esse bate-papo que a gente vai estar tendo hoje, né, reunida essa galera aqui de peso, é referente a essa questão que a gente acabou de passar, né, recentemente, né, pós-eleições municipais. E é interessante que aqui na bancada a gente tem vários membros de outros municípios, então dá para fazer um comparativo bem legal. Espero que vocês gostem do tema, né, que é eleições, quem venceu ou quem perdeu nessa história no final das contas, né? Então aí, apresenta aí essa banca de honra aí que sempre tá com a gente, grande Rafael aí. Fala aí, Rafa. Boa noite, rapaziada. Prazer estar com os camaradas aí mais uma vez. Fazia tempo que a gente não tava junto, né? Oh, Fazia um fazia tempinho tempo. já. Mas tamo aí. E vamos apresentar o rescaldo da festa da democracia Oh, municipal. sim. Tô aqui também com, né, camarada também já participou com nós aqui outras vezes, né? Nosso mestre, né? Temos um mestre na bancada, né? O grande Emerson, né? O Baby, né? Porque agora ele tem uma alcunha própria, né? Apresente-se aí, por favor, Emerson. Alcunha desde a faculdade, rapaz. Que toca, mano. É, Boa mas noite. agora você faz questão, né? Eu sempre fiz questão, não mete louco, não. Nosso... Bom, boa noite aí aos ouvintes, né? É um prazer novamente estar aqui trocando ideia com vocês, obrigado. E aí tá dialogando novamente com o Kenny, com o Rafa, né? Pela primeira vez aí com duas pessoas, um que eu estou conhecendo hoje, que é o Sidney, e o outro que eu já encontrei em algumas manifestações e ao longo de dessa caminhada aí pedagógica da vida nossa aí, que é o Brunão, tá ligado? Que agora é o pai fresco da bancada, é o pai fresco. Vou deixar gravado aqui meus parabéns para ele, para a mãe da menina também, que afinal de contas ele não fez sozinho a criança, né? É, Então, assim, é um prazer novamente estar aí com vocês. grande Emerson, né? Já que ele já mencionou nosso camarada aí, que também já participou com a gente em outros episódios. Grande Bruno Oliveira, professor também aí com a gente de história, né? Dê só aí seus 2 centavos aí, Emerson, ô Bruno. Primeiramente, boa noite a todos, né? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado aí às palavras do Emerson, enfim, é uma satisfação muito grande, né, ser pai, ainda mais de uma menina, né, uma mulher que vai vir aí, que veio, né, para fazer história, e é isso que eu espero, e vai ser educada para isso, né, essa que é a ideia, Bacana, resistência bacana. sempre, né, e já começa pelo nome, né, Anastácia Maria, que é muito forte, né, chegar Salve. chegando. Bom, e referente o quadro dessas eleições, eu acho que a gente tem muito a discutir. Né? Opa, Se tem, hoje é o dia. é muita coisa importante assim a ser colocada na mesa, né? Uma discussão muito ampla. Temos diversos pontos aí em questões e eu acho que vai ser muito produtivo. Né? E Legal. mais uma vez, é um prazer estar aqui com todos. Né? Emerson, sem palavras para você, meu querido. Satisfação total. Rafa, então, sem comentários. Sidney também. Marcão, então piorou, né, mano? Mas é isso aí. Tamo junto e vamos lá. Demorou. Valeu, Brunão. E, né, uma figura quase emblemática, né, desse podcast aqui, né, ovacionado por muitos, né, procurado, né, requisitado em vários termos, né, o nosso grande amigo Sidney, que teve uma participação muito bacana um dos nossos podcasts mais antigos, referente ao carnaval, cultura e sociedade, que foi muito bacana, né? Eu escutei muita coisa boa, muita gente que escutou assim por fora, falou muito bem e tudo. Então, novamente com a gente aí, sempre acompanhando na verdade, mas na medida do possível aí com a gente. Sidney aí, faça as honras, seja bem-vindo novamente aí, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite, como Opa, diria Juca Kfouri. Primeiramente, agradecer o convite. Prazer ao Emerson, o Rafa já conheci, Bruno também, estudamos juntos, eu, Bruno e Marcos, no Instituto Colegial Dona Siqueira, que Deus o tenha. E estamos aí, né? Vamos discutir, como disse o Rafa, a festa da democracia. oh. Bora lá discutir isso.
Já começamos bem. Vamos lá. Ai, que democracia maravilhosa! Bom, devidamente apresentados aí os integrantes, né? Meu nome é Marcos, né? Mais conhecido como Kenny aí pela galera. Então a gente vai dar início aí, então, como que é? Abro aqui pra bancada, pra essa bancada de respeito aqui, né? Esse debate que eu acredito que ele vem pra somar, né? A gente tá aqui, lógico, num tom mais de ironia, de comédia, de brincadeira, porque, no final das contas, a gente sabe que os resultados, né, para muitos aqui, creio que para a grande maioria, não era o que nós esperávamos, porém tem muita coisa que a gente pode, né, subtrair de tudo isso, de todo esse movimento que aconteceu nos municípios em geral, né? Claro que a gente vai acabar meio que focando um pouco no eixo São Paulo, porque a gente sabe que tem uma importância estratégica, né, para as outras questões do estado e posteriormente até para questões federais, né? A gente sabe que existe uma batalha aí intrínseca, né, sendo travada. E São Paulo era um personagem muito importante e era importante, né, certas vitórias nesse cenário que se apresenta, né? Então, gente, né, já que todo mundo aqui se apresentou, eu vou jogar aqui, então já vou jogar pra mesa, né? Aí, a questão de ordem, fique à vontade. Eu não vou seguir essa ordem que eu fiz de apresentação, a não ser que vocês prefiram, mas, né, eu vou jogar aqui primeira questão. Então, eu acho que a gente teria começando, eu acho que primeiro, né? E aí, né, pra vocês aí, né, depois, né, lógico que depois eu falo em cima. Qual é o balanço? Quem ganhou? Quem perdeu? Como vocês viram, né? Lógico, de uma maneira geral, né? O resultado das eleições municipais, tanto para vereadores como para prefeito e assim por diante, né? Como que vocês enxergaram o final disso tudo, né? Dessa história, dessa saga aí que a gente vivenciou no último mês, né? Vamos pôr dessa maneira. Quem quiser aí começar, fica à vontade. Ah, o Emerson levantou a mãozinha. O tirolês levantou a pata aqui. Puta, eu ia fazer a piada e perdi o time, mas beleza. Fica à vontade, Emerson. Discorra aí suas palavras. Eu sou bem sincero, né, em crer que nós podemos tirar, de tudo a gente pode tirar, tanto vitória quanto derrota, entendeu? Vitória no sentido do quê? Né? Nós tivemos aí um apontamento em 2 estados importantes, na minha opinião, né? Não que os demais não sejam, mas são estados que têm uma visibilidade maior dentro da mídia nacional mesmo. São estratégicos, né? Isso, Porto Alegre e São Paulo. Perfeito. Né? Em que você vai ter, indo para o segundo turno, né? a Manuela, né? A Dávila. E a Manuela Dávila, obrigado, e o Guilherme Boulos para segundo turno. Óbvio, se você parar para observar, não é uma nova identidade da esquerda, os dois, né? São 2 jovens, na minha opinião, jovens lideranças que estão apontando, né? E aí isso são as vitórias. E para o segundo turno? E aí eu não estou discutindo aqui o programa político deles que os levou ao segundo turno. Perfeito. O que eu estou discutindo aqui é o fato de você ter 2 peças jovens que se declaram esquerda irem ao segundo turno. Aqui a chave do início da minha conversa é justamente essa, entendeu? O que acontece? Em compensação, nós tivemos derrota. Por isso que eu disse, vitórias e derrotas. Entendeu? A derrota é, novamente, mais uma vez, né? Você não houve, principalmente aí falando a nível São Paulo, né? Uma união entre as esquerdas já desde o início das campanhas, para poder, quem sabe, levar a candidatura até a vitória, né? E isso é uma derrota, essa fragmentação da nossa esquerda, ela é algo característico já, né, do nosso cenário político nacional, né? E aí pegando a nível municipal para levar a nível federal, porque daqui a 2 anos nós temos as eleições federais. Exato. E aí, agora, por que para mim é uma derrota? Porque nós vemos que os resquícios que levaram o Biruliro até a sua eleição, né, em 2018, eles permaneceram nas eleições municipais. Alguns exemplos, né? O PT ele empurrou goela abaixo o Jorge Tato, sendo que ele poderia ter apoiado, por exemplo, o Boulos desde o início,
Não que não seja um partido que de uma expressão menor, no caso o PT, que ele não possa sair com uma candidatura própria. Mas a ideia aqui é justamente saber que o município de São Paulo, ele é um resquício PSDBista. E se o Boulos ele vem apresentando crescimentos, né, durante as pesquisas anteriormente às eleições, o porquê não apoiar? O porquê permanecer nessa teimosia, sabe? De continuar insistindo, né, numa candidatura própria, sabe? Né, o próprio PDT, né, que é do Ciro Gomes, que é centro-esquerda, né? O PDT, o PSB e o PT são os três. Não, os três são centro-esquerda, meus queridos. Os três, eu sei que vocês vão discordar de mim, tá? Mas, e aí eu quero que vocês entendam o meu ponto de vista aqui nesse sentido. Por que eu chamo de centro-esquerda os três? Os três partem do pressuposto do trabalhismo, do sindicalismo. Não há diferença entre qualquer um dos três partidos nesse ponto. Isso é fato. E por isso que eu parto do pressuposto de que eles são sim centro-esquerda. Se eu posso declarar o PT centro-esquerda, eu posso colocar o PDT e o PSB na mesma malha. Igual. Porque não há diferença. É quase o mesmo espectro político, né? A diferença está em como chegar até o trabalhador. Porém, a linha trabalhista é o eixo que norteia os três. Perfeito. O PSDB, PP, Podemos, né? Patriotas. O Patriota é extrema-direita, assim como o do Biruliro. Entendeu? O Rafael levantou a mão aqui, né? Sua fala, conclui aí pra gente não se estender. Só para eu concluir aqui, concluindo já, para encerrar, que eu também já me estendi muito já. Esses outros partidos de direita, né, eles vão ter como eixo norteador a economia. Perfeito. A economia capitalista, empresarial. Por isso que eu coloco os três dentro do mesmo eixo. Porque eles partem não de quebra do capitalismo, mas de um eixo norteador trabalhista. Tá certo? Então aqui, assim, vitórias e derrotas, né? E agora é como pensar as eleições, né, a nível federal. E aí eu vou encerrar por aqui, depois eu volto aí. Manda brava, Rafa, manda brava. Então, na fala do Emerson eu encontro convergências e divergências. Eu concordo que a gente viveu um sonho. E foi um sonho bonito, porque observar o nascimento mais do que o nascimento, a estabilização a nível nacional de uma nova liderança aí, que nem o Boulos e que nem a Manuela, é uma coisa bonita de se ver. Só que se você pega um mapa eleitoral do município de São Paulo e compara com o mapa eleitoral das eleições presidenciais, eu estou falando só do município de São Paulo, tá? Estou sendo bem específico aqui, fazendo esse recorte, dentro do município de São Paulo. E começa a analisar, você vê que é muito parecido. É porque a gente é extremamente parecido, né, Rafa? Você é capital, exatamente. A gente é provinciano, né? Então, se você começa a analisar, não houve um deslocamento ou um ganho de corações e mentes, como é sempre necessário para você vencer uma eleição. Então, o que acontece, né? E de novo eu estou falando aqui a nível de São Paulo. Todos vocês transitam por São Paulo, pelo município, e vocês sabem do que eu estou falando. Aqui, a gente tem um problema seríssimo, por quê? Porque a grande população desse município acha que é rica. A grande população desse município acha que é classe média. A grande população desse município paga a prestação de carro, a grande população desse município comprou casa no programa Minha Casa Minha Vida, mas acha que é rica. E essa vitória, pessoalmente, eu tento entender ela como uma vitória parcial, porque para além do nascimento dessa nova liderança que a gente vê no Boulos e vê na Manuela,
não é uma liderança que ainda, vamos torcer para que mais para frente a gente tenha uma alteração nesse cenário, mas não é uma liderança ainda que você percebe que tem a capacidade de penetrar em lugares que parecem ser blindados a qualquer pensamento, não vou nem dizer de esquerda, eu vou dizer progressista. Chegando no ponto em que você às vezes encontra em famílias pessoas com um pouco mais de idade votando no Boulos e uma galera mais nova votando no Bruno Graves. Eu me recuso a dizer o nome desse cara, assim, entendeu? Para mim é o Bruno Graves. Outro fato, quando o Baby ali estava muito bem explicando, né, o horizonte político de cada um desses partidos que são de centro-esquerda. Concordo com o Baby, mas a gente não pode nunca deixar de levar em consideração quem são as lideranças desses partidos hoje. Vamos pegar aí, né, o nosso partido, o partido do nosso querido Ciro Gomes, que é o PDT, né? Não sei se vocês têm... Eu sou meio cabeção para essas coisas, pra você, estatística, tá, meu amigo? Não me inclua nisso aí não, hein? Hã? Querido pra você, não me inclua nisso aí não, hein? Não, porque às vezes eu vejo uma galera falando do Ciro Gomes, eu tenho tremedeira, assim, eu falo assim, eu queria viver no mesmo mundo que essa galera, saca, velho? Pra entender o Ciro Gomes do mesmo jeito que esse povo entende, não é possível. Mas assim, né? E assim, eu sou cabeção, às vezes eu vou atrás e eu dou uma mergulhada no chorume, às vezes. Eu confesso que eu dou. Então tem um levantamento de uma organização que chama Congresso em Foco, né? E ela meio que ela tenta entender o nível, né, de alinhamento com o governo de hoje, governo Biruliro, saca, cara? Então a gente tem no Congresso Nacional o PDT, dentre os partidos ditos de centro-direita, ele tem 50%, quase 50%, não é você exato aqui, 48,9% de alinhamento. Ou seja, né, em 48,9% das proposições desse governo assassino, homofóbico, enfim, o PDT vota junto. O PSB vem logo atrás com 46%. Saca, cara? Se a gente considerar que esse governo só propõe assassinato atrás de assassinato, assassinato atrás de assassinato, e o problema é, quanto tempo a gente caminhou para saber que é assassinato? Como que eu vou esperar que o meu irmão da periferia, sem esse tipo de possibilidade, vai esperar que é assassinato? Então, para mim, a vitória teria sido completa se a gente tivesse ganhado corações e mentes. Depois eu vou procurar aqui, eu mando para vocês o mapa, né, da votação aqui em São Paulo. É triste, porque a gente não avançou. Cara, Brasilândia a gente não avançou. Do Covas, Brasilândia, cara. Para você ter uma ideia, aqui na Zona Norte, vocês conhecem onde eu moro, né? Vocês conhecem aqui onde eu moro, né? Perto do Jardim Peri, Imirim, né? Nessa região. E aqui, cara, Reduto Bruno Graves, mano. Eu não vou falar o nome desse cara, velho. Eu não vou falar, você vai me desculpar. É Reduto Bruno Graves. Aqui, a gente mora num condomínio, Minha Casa Minha Vida. Olha aí, ó. Saca qual é? Minha Casa Minha Vida. Acho que nós, todo mundo, Minha Casa disso, Minha né? Vida. Acho que a gente é fruto disso, né, cara? Ninguém se recorda de que isso é um programa popular. Não, eu moro num apartamento. Saca, cara? Então, assim, eu já tive momentos em ficar revoltado porque a pessoa não dava valor àquilo que ela tem. Hoje eu acho que essa pessoa não teve, ou ela vive numa sociedade montada, construída para que ela continue achando isso. E é aí que tá o grande truque do PSDB, cara. Eles se reelegem costumeiramente, vez após outra aqui em São Paulo, utilizando o discurso do bom mocismo. E aí a gente ouve algumas análises, né? Não, porque o bolsonarismo foi colocado de lado. O cacete! De quem que era um dos principais ali cabos eleitorais do Biruliro em 2018? O Dória. O Dória. E o Bruno Graves é cria de quem? Aí, eu não sei se, só para eu terminar minha fala aqui, eu não sei se vocês viram isso. Para quem foi a primeira ligação que o Dória faz? Que o Bruno Graves faz, logo depois de empossado para o segundo mandato? Adivinha? Uma chance para cada um. Pro Biruliro. Saca, velho? Qual que é a vitória que a gente teve, meu? Assim,
Eu votei no Boulos com orgulho, votaria novamente, espero que ele se consolide, mas a gente ganhou muito pouco aqui, cara. Vou terminar por aqui, depois eu volto aí, rapaziada. A gente volta já. Já chegou sangue nos olhos. Quem quiser a palavra aí, fica à vontade. Sidney, Bruno, deem aí os seus... O Sidney é bacana que o Sidney é de um outro município, né? É Osasco, né, Sidney? Você tá em Osasco agora, né? Então, eu tô em Osasco, mas... Mas aí você pode fazer sua análise da maneira que você achar melhor. É que eu lembrei que você é de outro município. Eu botei no Boulos, cara. Eu botei no Boulos porque eu não fiz a transferência do meu... Então você não chegou a participar. Mas então, assim, rapidão, como é que foi aí em Osasco? Qual que era o cenário? Você não chegou nem aprofundar muito. Primeiro turno, Rogério Lins eleito. Ele gastou todo o estoque de obras que ele tinha no último ano nele, né, de mandato. E aí a população aqui, em relação ao Rogério Lins, por ele ser um cara do Podemos, e o Podemos é um partido que veio com aquela bandeira antipolítica e aquilo outro. Minto, Podemos não, ele é de um partido que tem um alinhamento com essa ideia do Podemos. Eu falei Podemos, mas não é o Podemos. E, tipo, a galera meio que comprou essa ideia. Ele foi eleito no primeiro turno, cara. Ele foi eleito no primeiro turno e ganhou fácil, com o pé nas costas aqui. Não teve concorrente à altura. Tinha gente, tanto da direita quanto da esquerda. Muita gente bateu nele nos debates aqui. Eu assisti um debate deles, que passou daquelas TV bem aleatórias. Mas não teve discussão. TV Osasco, né? Cara, em relação a... cara, sinceramente, acho que nem isso, viu, velho? Tipo, você tem uma noção, uma coisa que eu achei... Ô, Rafael, você pode abaixar a mão, muito tá? Muito louco, né? Pra Desculpa você ver aí, como que ela... o que eu achei muito louco, assim, é que Guarulhos e Osasco, eles transmitiram muitas vezes o debate de São Paulo. Caramba. Porque, tipo... você vê a loucura que é o negócio, mas beleza. Cara, em relação a uma análise do quem ganhou, quem perdeu, uma coisa que eu observei muito é que eu acho que quem perdeu foi a festa da democracia. Acho que essa é a maior perdedora. E por que eu tô falando isso? Porque, velho, muita gente não foi votar, cara. Perfeito. E não me venha com essa conversa de que foi porque por causa do Covid? Não foi, mano. Foi 30%, né? 30% da população aí que não votou. É um número muito grande. É um recorde, de certa forma, para o estado de São Paulo. Sim, cara. Aliás, para a cidade. Não, mas isso não foi uma particularidade de São Paulo. No Rio, por exemplo, o Trivela, né? O Trivela lá, o louquinho, o doido, cara, ele teve menos voto do que as pessoas que não foram votar. Então, na minha visão, o que eu entendo? Eu falo, a galera criou uma baita expectativa em cima da falsa ideia de que o Bolsonaro ia vir, porque venderam para eles a seguinte ideia, antes de 2018, com o golpe na Dilma. Olha, o problema é o PT. O PT é corrupto, vamos tirar o PT. O Bolsonaro veio com a ideia de que, não, eu sou novo. E a galera comprou que esse cara era um cara novo, mesmo ele estando ali. Tem uma expressão que os caras usam que eu acho sensacional. O Bolsonaro, ele não era o núcleo da pizza ali do Congresso Nacional. Ele era aquela borda, assim, sabe? Que ficava bem no extremo. Aquele cara que o que ele fazia era tão crime ralé, tipo aquele cara que fazia rachadinha como o filho dele, roubava dinheiro na gasolina. Perfeito, é tão perfeito. Ladrão de galinha que o pessoal, tipo, fala, não, esse cara aí... E ele vendeu a ideia porque eu tento me colocar no lugar do cara que votou do Bolsonaro. Eu sei que isso é difícil, mas eu tenho que fazer esse sentido. Qual que é o grande erro do PT? Na minha visão. E isso eu concordo com o Boulos. Eu já penso isso há muito tempo. O PT não se preocupou em criar mente política. O PT se preocupou em criar consumidores. Então, como o Rafa disse, o cara comprou o carro dele em 60 vezes. Ele teve essa possibilidade de comprar um carro.
quem é um pouco mais velho sabe que a gente que era da quebrada, meu irmão, pra você ter um chevetinho verde, daqueles que fumaçava tudo, você tinha que ligar ele 5 horas da manhã pra você sair às 8, porque a álcool não funcionava. Você levava a vida inteira pra você comprar um carro desse, irmão. Quem era Fusca Só que era herói. o Quem tinha movimento Fusca era herói, né, velho? Exatamente. Só que aí veio os projetos sociais como... cara, eu não me esqueço, a geladeira da minha mãe era aquela geladeira azul que você colocava o pininho que mudava de cor. Uma das primeiras coisas que o PT, quando estava no poder, fez foi tirar metade da taxação da linha branca. Pô, a primeira geladeira branca que eu tive em casa foi no governo PT, mano. Então, o PT criou consumidores. E quando veio a crise de 2008, que estourou no peito da Dilma, acabou a alegria. Então acabou, pô, peraí. Eu já tenho a minha casa. Eu já tenho o meu carro. Eu sou rico. Como o Rafa disse, eu sou rico. Então agora eu não quero mais esses caras. E aí começou essa loucura, essa doideira. E aí você tem esse achatamento da esquerda. Seja a extrema esquerda não, porque a extrema esquerda nunca nem cogitou se chegar próximo ao poder. Mas essa centro-esquerda, começou a ter um achatamento. E para mim, essas eleições, a grande derrotada para mim é a esquerda, cara. Eu não consigo ver... mas o Boulos teve essa união das esquerdas em torno dele. Teve mesmo? Vocês realmente acham que em 2018 o PDT, com 250 prefeituras eleitas no Brasil inteiro, o PT com 144 prefeituras no Brasil inteiro, vai apoiar o Boulos do pessoal que teve 4 prefeituras no Brasil inteiro? Nunca que isso vai acontecer. Você acha que esses caras vão abrir mão de chegar ao poder? Você acha que o Ciro, com a taxa Selic, a taxa PUB-PUB, a taxa 89 dos 75, veja bem, é só você desitaxar o taxado do taxado, a taxa de Harvard, não vai abrir mão. Ele vai querer chegar no poder. Ele não vai abrir mão. A mesma coisa o PT. Cara, o PT lançou o Tato, gente. Ele lançou o Tato. Então, fico feliz pelo Boulos, porque ele é um cara que ele dialoga, e eu sou essa pessoa. Eu acho que a gente tem que dialogar, tem que tentar dialogar. É lógico que o diálogo tem que ter um certo limite. Vejo nele um líder, desculpa, mas eu não vejo essa liderança na Manuela Dávila, não vejo ela com pontuar isso mais pra frente também, mas... liderança toda. Eu vi alguns debates dela e assim, ela não vai conseguir porque... Ela me soa aventureira, sabe? Não sei se vocês entendem exatamente, o ponto que eu quero colocar. Ela me soa aventureira. Marquinhos, talvez não aventureira, mas alguém que para dialogar com o tipo de eleitorado brasileiro não está preparado, que é a tal da veemência. E ela trabalha tudo como se ela estivesse escrevendo um meme, como se ela estivesse meio que fazendo uma lacração. Não sei se é essa aí a colocação, né, que o Cid quer falar, mas ela não me soa liderança. Concordo completamente, cara. Exatamente, cara. Porque o que eu percebo é assim. Eu tenho muitos amigos que não são de esquerda. Eu tenho pessoas do meu ciclo social que votaram no Bolsonaro, e eles falam para mim o seguinte: cara, o que mais me enche o saco nessa galera de esquerda é que toda hora o cara vem querer me dar lição de moral. Toda hora o cara vem querer falar isso, aquilo, vem querer rasgar a barba em cima de mim. Aí eu fico pensando, mano, por um lado, ele não tá errado, porque é chato você ter toda hora uma pessoa, você tá errado, pelo amor de Deus, você fez isso. E já o Boulos, ele consegue dar essa puxão de orelha, dar esse toque pra pessoa, mas ele consegue fazer isso de uma maneira mais sucinta, de uma maneira que a pessoa consegue dialogar. E a gente precisa hoje de pessoas do lado mais, não vou nem dizer da esquerda, do lado mais progressista, pessoas que consigam dialogar. Só que tá muito longe disso acontecer. Por isso que pra mim ela não é uma liderança. O Boulos é uma... eu acho que eu vi a Dora Kramer falando isso. Ela falou assim, olha, o Boulos agora ele já saiu da mesa das crianças e pode sentar na mesa dos adultos. É um cara que quando chegar para dialogar com o Ciro, com o Dino,
com o Lula, com os caras da esquerda, os caras vão falar, opa, peraí, a gente tá falando de um cara que teve praticamente 40% de votos no município mais populoso do Brasil. Então, o que esse cara tem pra falar. Mas eu não vejo, assim, sinceramente, os caras daqui 2 anos abrindo mão de chegar ao poder para apoiar o Boulos. O Dino, você acha que o Dino, com toda o Maranhão em cima dele, ele vai falar, não, beleza, vou apoiar o Boulos. É isso, gente. Vou passar aqui pro Bruno aqui, que levantou a mão. Dê aí sua palavra aí, Brunão. Bom, eu achei, assim, muito relevante o que vocês colocaram. Alguns pontos aqui eu destaquei, porque eu entendo que também, principalmente essa questão do diálogo, né? Eu acho que, assim, esse diálogo que existiu entre os candidatos derrotados no primeiro turno da esquerda, essa aliança, não tão aliança, mas essa ajuda mútua aí para conquistar votos na periferia por parte aí dessa tal frente de esquerda, é um novo caminho, né? A gente pode usar isso como um parâmetro para as próximas eleições em 2022, né? E isso é importante ressaltar. Claro que, né, a gente entende também teoricamente, assim, alguns erros que talvez eu não consideraria erro. A questão da candidatura do Tato pelo PT poderia, sim, ter apoiado, mas talvez não fosse esse o momento. É como a gente pode pensar, assim, que essa questão do diálogo pode trazer, como eu disse, para 2022 um novo cenário, né? Uma ideia, assim, mais efetiva. Claro que isso vai levar aí nesses próximos 2 anos uma discussão muito ampla para se entender. Acho que não pode deixar ninguém de fora nesse processo. A gente precisa da ajuda de todos para conquistar aí, né, o pleito maior. Por outro lado, também destacar que São Paulo é um feudo do PSDB, né, gente? Pelo amor de Deus. 30 anos aí, praticamente, né, minha idade, a idade aqui da maioria, A gente né? é uma geração assim, do PSDBista, né? Porra, velho, tipo, a gente resiste. Não, nós estamos aqui firme e forte, resistindo, né? Frutos da periferia aí, né? E aqui hoje discutindo justamente sobre isso. E é impressionante. Região norte, centro, né? Região oeste, em peso. Você vê que a campanha ela foi interessante nas extremidades, né? Nas extremidades a gente alcançou um resultado legal. E a questão que também já é assim, para se pensar como se trabalhar também para a eleição de governador do estado. Né? O que, onde, né? O que e onde a gente deve trabalhar. Né? Eu acho que esse é o ponto principal que deve pensar. Pensar para 2022, eu acho que esse é o cenário ideal, porque essa frente, se ela realmente acontecer, né? A gente tem alguns nomes interessantes, por exemplo, que surgem da esquerda. Vocês citaram a Manuela Dávila, como sempre, né? Ela foi atacada também lá na última eleição como a vice do Haddad, né? Mas é um nome novo, então assim, tem muito ainda a ser lapidado, muito a ser trabalhado em cima disso. Né? É um nome importante também. Conseguiu trazer uma união ali, de certa forma, no Rio Grande do Sul, né? Que conseguiu também, a região sul trouxe também um número bacana de pretos eleitos, então a gente também tem que ressaltar isso. O número de candidatos esse ano foi um número muito maior, né? Tivemos uma representatividade também maior na questão LGBT, QI, né? Que também conseguiu aí alguns cargos, né, na Câmara, e importante, porque vão participar desse processo de discussão, de igualdade, né? Teve uma representatividade grande, né, cara? Sim, muito bacana. Nesse e a ponto, gente também né? não pode deixar de citar a questão da luta de identidade, né? Essa pauta foi muito bem colocada nessas eleições e que também é algo produtivo para 2022. É um público que a gente está conseguindo chegar a um diálogo maior, então a gente consegue conquistar mais a atenção, então a gente consegue colocar certas pautas que futuramente também é importante, porque é o público que, de certa forma, se adequa aos nossos ideais. E também os jovens, né? É importante salientar que os jovens
votaram, né, um número muito grande de jovens, né, periféricos votaram no Boulos. Isso é muito importante, significa que está chegando a mensagem, né, aliás, se mantém a mensagem nas extremidades, isso é importante ressaltar também. E é isso, eu acho que nesse início, esses são os pontos assim que eu destaco, né, que assim que eu acho que é muito importante. E não deixar de falar também que a abstenção que nós tivemos é absurdo. Isso é também um outro cenário. Que leitura é essa, né? Que essa galera que não votou, eu também não votei, né? Mas por uma questão de deslocamento, né? Porém, e essa galera, o que eles pensam, né? Eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, mas não se posiciona. Isso também é um perigo, porque é essa galera que transita sem saber para onde vai, simplesmente vai, se joga, segue o bonde. Então a gente também tem que pensar nesses 30% aí. O que foi errado? Por que esses 30% deixaram de votar? Né? O que esses 30% pensam, de certa forma, sobre esse cenário político? Isso, eu acho que são um dos pontos aí que eu coloco para a gente discutir aí adiante. É isso. Manda aí, Rafael, você que levantou a mão aí, depois eu dou... O Sidney levantou ali. Isso que o Brunão falou, tem uma parte das coisas que explicam isso é que a gente não pode tirar da nossa equação, desconsiderar do jogo, que você tem um núcleo duro bolsonarista, cara. Em todos os estados do Brasil, você ainda tem um núcleo duro bolsonarista, ou seja, aquelas pessoas que o Bolsonaro se cagar, andar e comer, a galera vai votar no Bolsonaro. Deus, pátria e então família, a gente né? tem isso daí. Exatamente. A gente não pode tirar do jogo essa galera que tá cega. Só que não é cega temporariamente. Assim, de uma maneira, me doeu fazer essa análise, mas eu perdoei quem votou no Bolsonaro e voltou atrás. Eu perdoei. Perdoei, mas precisa ser dado. Agora, velho, tem uma galera, e, eu falo porque tem na minha família isso daí, saca, cara? Que é como o Bruno, é Deus, pátria e família. Saca, cara? Uma galera que tá cega a qualquer tipo de discussão, não tô nem falando de esquerda, porque essa galera demoniza a esquerda. Eu tenho pessoas na minha família que demonizam a esquerda. Tipo, pra valer. Se pudesse matar, matava. Essa galera, sei lá, 15, 20% do eleitorado é uma força bolsonarista. A gente teve 40% de abstenção aqui em São Paulo. Saca, cara? É mais ou menos o número de votos que o Boulos teve. Eu tenho certeza que de 15 a 20% dessa galera é núcleo duro do Bolsonaro. É a galera que vai fazer, que no começo da pandemia ia fazer carreata em São Paulo para não precisar usar máscara. É a galera do morte aos juízes do STF. Essa galera, cara. E a gente às vezes se deixa levar por algumas análises políticas feitas por jornalistas, várias aspas aí né, nesse alcunha, né, nesse título de jornalista, que fazem querer acreditar que o bolsonarismo está derrotado. Isso é um jogo no qual a gente deve prestar muita atenção. O bolsonarismo não está derrotado. Se a gente lidar com o jogo político de hoje até 2022 com o bolsonarismo morto, enterrado, a gente vai se ferrar de novo. Falei. O Sidney tinha pedido a palavra aqui, e o Emerson já entra depois aí, em seguida. Então, em relação a esses 30%... Peraí, Sidney, vamos arredondar aí rapidinho, o Sidney. Os que já falaram aí, o Rafa e o Bruno, aí abaixa a mãozinha aí, porque senão eu fico perdido, hein? Pode falar assim, desculpa. Beleza. Então, a gente não pode também deixar de analisar que dessa galera que não foi votar, uma boa parte dela realmente é do núcleo bolsonarista, só que assim, a direita também surfou nas novas lideranças. A gente não pode deixar de lado que o Mamãe Brochei teve mais votos que o Tato. Isso é triste, isso é triste. E ele é um cara que o diálogo dele, a fala dele, bate.
as falas dele chegam nos locais que, por exemplo, o cara tá vendo que o Bolsonaro fez um monte de merda. Ele fala, pô, eu não vou votar no Bolsonaro. Eu vou votar em quem? Pô, vou votar no Mamãe Brochei. Só que o Mamãe Brochei não foi pro segundo turno. Ele vira e fala, cara, eu não vou votar. E não vai. E aí você junta, aí vamos colocar 15% desse cara, mais 15% dos bolsonaristas, e mais aí 5% daquele cara que tipo, pô, dane-se, tá com fogo e tá com foda-se pronto, tem aí 35%. Vamos ampliar esse espectro para uma eleição presidencial daqui 2 anos. Vamos imaginar que a gente consiga, sei lá, eu Sidney, acho que o candidato, eu estou falando isso hoje, o candidato da esquerda mais competitivo que eu enxergo em 2022 é o Dino. Eu acho que o crescimento que ele tem no Maranhão, por ter tirado a família Sarney e pela identificação que ele tem com o Nordeste e com o Norte, porque Maranhão fica ali bem coladinho, né? Eu acho que ele tem uma condição de chegar forte. Imaginemos fazer uma simulação aqui, um exercício de futurologia. No segundo turno, Bolsonaro e Dino. Ou Bolsonaro e qualquer outro que seja de centro-esquerda ou de esquerda. Cara, essa galera, esses 35% aí, porque o Bolsonaro vai levar 30% da população fácil. São aqueles caras que, como vocês disseram, ele pode chegar e dar um tiro na mãe do cara. O cara fala, não, se ele deu um tiro na cabeça da minha mãe, foi porque minha mãe mereceu. Vocês realmente acham que essa galera vai votar na esquerda? Não vota. Eu não acredito. Não vota. Eu não acredito nisso. Passam longe. Então, a gente tem que olhar, assim, as lideranças que surgiram dentro da esquerda, dentro da centro-esquerda, mas também olhar para o outro lado do muro, até para entender como essas lideranças, como Mamãe Brochei e outras, estão conseguindo bater na galera da periferia, porque teve muita gente da periferia que votou no cara, e o nosso discurso, o discurso da centro-esquerda, não está chegando. O que tem que ser feito aí? E, para terminar, isso que o Bruno falou da questão da representatividade, cara, vindo do Sul, que é um estado, todo o respeito do mundo aos meus amigos do Sul, que não se sintam ofendidos. Não estou falando de vocês, falando de uma parcela, não vou generalizar. Mas, infelizmente, o Sul é um local onde mães brancas, quando veem uma pessoa negra, puxam um filho pro lado. Isso... Em outras palavras, é um estado racista. Continua. Sim, então é que... Eu falo por você, pra você não ofender seus amigos. Tem muita gente que fala, pô, mas eu moro aqui, então... Desculpa a audiência do Sul aí, que acompanha a gente, né? Mas tem uma galera aí que... Desculpa, não dá pra segurar, não. Sim. E você vê essa representatividade de negros no Sul, cara... Isso sim é uma baita vitória, uma baita... Sidney, teve prefeituras que elegeram pela primeira vez vereadores negros. Pela primeira vez no Sul. Sim. 2020, cara. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Fechou. Estamos no caminho certo, Vai lá, Emerson. Você que levantou a mão. Peraí, Emerson, desculpa. O tirolês levantou a pata aqui. Né? Ele queria fazer uma palavrinha. Desculpa, vou te falar. Você tá engraçado. O Emerson tá congelado, velho. Ele tá centrado. Aí, voltou. Nosso mestre aqui da bancada, né? Então ele tá mantendo o tom ali. Ah, vai pra merda. É assim, ó. Manda ver, irmão. Na fala do Rafael, né? E aí na fala dos demais colegas também, uma coisa que eu observei muito é quando nós falamos, e eu vou me incluir nesse aspecto aí, nós falamos da direita. Nós temos que entender que mesmo dentro da direita, nós temos na minha concepção, né, divisões, né? Nós temos aquela direita estridente, aquela que vai pra rua, que briga, que arruma briga no boteco. Eu vou pôr máscara. Sabe? E que ele sempre teve um pensamento conservador, porém o Biruliro vem dar voz para ele, então ele é um defensor estridente da ideia do Biruliro, entendeu?
E aí nós temos a direita, o que eu chamo de direita emocionada, sabe? Aquela que é formada pelo Facebook, né? Por fake news, é a direita emocionada. É aquele moleque mais novo ou menina mais nova, que tem mulheres no meio disso também, entendeu? Assim como tem preto... Anarcocapitalista faz parte aí? Emocionada, assim como Não, ANCAP não é gente não, Rafa. Feriado, por exemplo, o Fernando Feriado, ele é um preto emocionado, direita emocionada, velho. Entendeu? Ele é, além de ser mau caráter também, mas vamos lá. Esse é outro ponto, né? É outra coisa. Isso aí é que eu começo a me irritar, velho. Eu começo a lembrar de alguma coisa e começo a me irritar. Toma água, então, toma água, calma. Essa direita emocionada que é formada por fake news, entendeu? Influencers. Eu sou mais velho, mano. Eu não consigo falar essas coisas. O professor de inglês é o Rafael, velho. Entendeu? O professor de inglês é o Rafael. Eu mal sei falar The Books and the Papers. Ai, digital influencer de Coerrola. Desculpa aí, galera. Então, assim, ó. Bom, vamos lá. Essa direita ali no coach aí, direitinho, todo dia. Tem que ir no coach, fazer tudo bonitinho, hein? Essa direita emocionada... Influência coach, o Uber não deveria ter inventado. Essa direita emocionada, ela não tem uma formação... E essa direita emocionada, ela... Oh, Jesus. Vamos lá. Meu Deus do céu. Essa direita emocionada, ela pode sim vir a votar num partido de centro, né? Se fizer uma boa aliança, né, entre organismos, entendeu? Por exemplo, você pegar o Dino, que foi o que o nosso amigo Sidney falou, entendeu? Que é uma expressão no Maranhão, porém, no Maranhão, no norte e nordeste ali, né, no caso, entre os dois ali, né, se fizer uma aliança com algum partido de centro-esquerda ou centro, que tem alguma visibilidade para o lado sudeste, ele consegue arrastar um pouco desses votos, inclusive dessa direita emocionada, porque ela não é formada, ela não tem formação intelectual, ela é formada por fake news. E isso, apesar de ser duro de quebrar, porque é um jogo sujo, entendeu? Ela não tem uma concepção, na minha opinião, ela não tem uma concepção formada, entendeu? Agora, e aí nós temos o terceiro aspecto da direita conservadora, aquela que lê o Estadão, aquela que é de classe média, de várias gerações, entendeu? Essa direita conservadora, entendeu? É o que vai manter o núcleo PSDBista no centro de São Paulo, principalmente. Bem ressaltado, entendeu? Camarada, bem ressaltado. Essa direita. Vocês estão esquecendo de separar, na minha opinião, que a direita ela também é fragmentada. A diferença é que ela se une. Ela se une em pontos específicos. Onde a esquerda derrapa, né? Deus, pátria e família une a direita inteira. Inteira. Agora, o salário do trabalhador, greve, entendeu? E direitos trabalhistas não conseguem unir a esquerda, sendo que é a mesma pauta de todos os partidos. Boa. Entendeu? Por isso que eu estou falando o seguinte, quando você pega o PT internacional aqui agora, peraí. E insiste no tato, entendeu? Ele não tá lutando pelo poder. E aí nós voltamos a algumas discussões que nós já tivemos, entendeu? A nossa esquerda, ela está buscando o poder. Ela não está buscando o auxílio ao trabalhador, mesmo ao centro-esquerda, tá? Não é emancipação, né, Anderson? O fato de você ter, só para concluir aqui, o fato de você ter tantas abstenções e nulos no município de São Paulo e nas últimas eleições federais, vem provar que nem a direita e nem a esquerda está conseguindo bater uma porcentagem muito grande. Abstenções e nulos na minha concepção, a forma que o cara encontra de ele não concordar mais. O cara está cansado desse discurso. Tanto o discurso da esquerda, quanto o discurso da direita estridente e direita conservadora. Porque esses abstenções e nulos, para eles irem para a direita emocionada, é um pulo. Porque essa direita emocionada consegue chegar justamente na problemática onde esses abstenções e nulos estão. Fake news, Facebook, Instagram, WhatsApp,
entendeu? É onde a esquerda, centro-esquerda ou esquerda não consegue chegar, entendeu? O nosso nó tá aqui, ó. A gente não tem que se preocupar com o que a gente já arrastou, é arrastar os nulos e as abstenções. É isso que a gente tem que se preocupar em fazer agora. O rapaz perdeu a linha, hein? Bateu na mesa agora, né? Bateu na mesa é carteirada, né? É validação do argumento. Porque a esquerda já... Ei, cara, derrubei o bagulho aqui. Entendeu? Bateu na mesa é confirmação do viés. Pode falar aí, Bruno. Deu truco. Sei só. Olha, mano, Bateu. Na mesa já era. 9-12. Confirmou o viés. Ali é viés de confirmação, truta. Bateu na mesa já era. Porra. Foi a primeira pistolada da noite, cara. hein? Vamos bater palma. Manda brava, Bruno. Manda brava. Enfim, né? Vamos lá, deixa eu focar aqui. Bom, a gente tá comentando. Desculpa aí, gente, deixa eu me recompor. Bateu a onda aqui, o bagulho tá meio louco, tá ligado? Enfim, vamos lá. Esses seus dreads não me enganam. Velho, já dá pra fumar já ele, tá ligado? Mas vamos lá. Bom, duas coisas aqui que eu queria colocar, né? A gente comentou assim de uma certa forma, a gente tá falando de São Paulo e tal, mas é importante também falar da briga que teve em Recife, né? O candidato do PSB e a candidata do PT, parentes e... Parentes. Né? Então, assim, e uma campanha de difamação e acusações, né, assim, absurdas. E aí a gente vê também que o cenário é esse, né? E isso é preocupante. De certa forma, a fake news, ela é uma ferramenta política no momento. E é uma ferramenta importante para eles conseguirem alcançar o patamar, né, que é o poder, pelo poder. E isso é preocupante, porque é o que o Emerson colocou, a gente não consegue trabalhar nesses pontos, a gente não consegue combater isso de uma forma veemente, a gente não sabe lidar ainda com essa situação. Embora, por um lado aqui, o Boulos trouxe isso, né? Tipo assim, quebrar, ele e a Manuela Dávila trouxeram essa questão de quebrar essas fake news, né? Tipo, de ficar ali combatendo isso o tempo inteiro, que é extremamente cansativo também, né? A gente tem que ressaltar isso. Então, assim, acho que o mais preocupante de tudo é justamente esse cenário. O cenário é um agravante político, é o que motiva esse número de abstenção, é ao mesmo tempo o que traz essa aversão ao PT, né, que é a questão do Mamãe alguma coisa aí ter conseguido ter mais votos do que o Gilmar Tato, né? Então, assim, são esses pontos que a gente... que foi bem colocado aí pelo Emerson, que eu acho que é importante também a gente manter para o restante da discussão. E de uma certa forma também alguns partidos do centro conseguiram algumas coisas, né? Mantiveram algumas coisas que a gente ainda não citou, por exemplo, né? MDB perdeu, mas ganhou, né? Continua ali bem, né? O DEM conseguiu também ali um cenário bacana de uma certa forma, né? Tem poder de barganha, né? E vocês já viram que o Rodrigo, como é que é lá o apelido dele, lá o Baby, não, como é que é, esqueci. Rodrigo Maia. Não, é Rodrigo Maia, mas teve um apelido lá que o filho do 02, 03 lá colocou nele, que não me recordo agora. Não, o Baby mas, é o nosso enfim. Camarada aqui, não ofenda ele, por favor, comparando aquela... Não, mas ele Desculpa, chamou ele de Baby não. Sauro, Baby da Silva Sauro, não foi isso? Pronto, bem lembrado, Isso aí. é por aí, né, essas coisas baixas. Com essa figura nefasta, por favor, aí, por gentileza. Então, a gente também já desistiu da questão da candidatura, da reeleição na Câmara, então pode ser que alguma barganha vem por aí, né? Enfim, é um partido que para 2022 pode conseguir alguma coisa, né? Então é que nem uma fala que eu estava acompanhando aí, uma fala do Haddad, que ele coloca a questão que hoje o DEM é a noiva, né? Ou seja, todo mundo quer tirar proveito dessa situação. Quem será que vai conquistar essa noiva? E bem colocado, porque nesse momento a gente ainda não citou essa questão.
né, pensando no cenário de 2022. E volto a frisar, é extremamente importante a gente manter o diálogo, né? Eu acho que a esquerda ela precisa trabalhar e deixar o ego de lado e passar a pensar em 2022 num processo de união. A exemplo disso nós temos a Argentina aqui do lado, né? Kirchner sofreu o que sofreu e conseguiu voltar, né, com Fernandes a todo vapor, chegaram chegando, então assim, a gente tem aí uma inspiração também para 2022. Por que a gente não pode conseguir derrotar, né, esse bolsonarismo, né, porque aqui a gente não pode conseguir derrotar, né, o PSDB que também perdeu, né? Pô, olha só, a gente está falando do PSDB, mas a gente só falou na esfera de São Paulo, né? No Brasil, o PSDB perdeu cargos também importantes, perdeu prefeituras importantes, né? Não conseguiu obter o resultado que tanto se esperava. Então, assim, é um cenário extremamente indecisivo para tudo quanto é lado. Aí agora fica a critério do próximo bloco aí, né? Qual vai ser a demanda? Então Rapidinho, só para completar o número. Não, vou deixar o Rafa levantar a mão. Só para completar os números que o Bruno Não, o Rafael falou. não abaixou a mão desde o início. A mão dele ali é vitalícia. Agora ele abaixou. Entendi. O DEM. Mano, eu sou o mais velho de vocês, eu não sei mexer com essas porra aqui não, velho. O cara levantou a mão. Desde 7h19 aquela mão tá levantada, irmão. Você não tá entendendo. Eu não sei mexer com essas merda aqui não, mano. Eu já tenho 40 anos de idade, eu já sou idoso já, mano. Sai fora. Sai pra lá. Então. Aí, ó, de novo, ó. Porra. Ai, caramba, pior que eu também sou um jovem. O Rafael, ele termina de falar, levanta a mão. Ai, caramba. Não, em relação ao que o Bruno falou, nós temos o MDB, que fechou com 774 cidades. É muita coisa. O PP, com 682 cidades. Meu pai do céu. E o PSDB ficou com 512 cidades. Então, assim, quando a gente fala assim, poxa, precisa manter o diálogo, eu concordo. A gente precisa ter uma questão de tentar convergir para o centro, mas, irmão, quando você converge para o centro, você vai encontrar MDB com 774 cidades, PP com 682, PSD com 650 e PSDB com 512. Como você converge para o meio? Como você converge para o centro para falar com esses caras? E aí você vai olhar os partidos de esquerda, o que ficou com maior municípios foi o PT com 174. Ou seja, o MDB conseguiu praticamente 3 vezes, praticamente não, 3 vezes mais que 3 vezes, né? Porque eu sou de biológica, não sou bom com conta, mas, pô, de 500 e pouco para 100 para lá, é praticamente 4 vezes. Mas não é uma surpresa. Mas não é uma surpresa, pelo contrário, né? Na verdade, isso já era esperado. Assim, a questão como agora a gente pode, né, pensar, como a gente pode pensar para 2022 sabendo o que temos que trabalhar. Eu acho que esse é o ponto. O discurso tem que chegar. A questão da consciência política é o que falta. Essa consciência política, consciência de classe, para ela chegar, a gente tem que chegar na base. Como é que a gente chega nas bases, né? Como é que a gente chega nas extremidades? Só um ponto, né? A gente às vezes trata desse tema consciência política como se fosse algo extremamente particular e da esquerda. Só que tem a consciência política dos caras lá do outro lado também. E o Centrão, ele é um grande manipulador dessa consciência política dos caras. Porque para nós, enquanto consciência política é a igualdade, para eles é você ter direito de poder fazer o que você quiser, abrir a sua empresa, e é aquela liberdade financeira, você entendeu? É o financeiro acima de todas as coisas. E eles tratam disso como se fosse a consciência política. A gente tem que lembrar disso. É o liberalismo, né, cara? É o liberalismo, cara. É o liberalismo. Pregado... Você tem que entender que você tem famílias... Você tem famílias que educam as crianças. Eu não estou falando nem de famílias abastadas não, viu, cara? Se vocês procurarem no entorno de vocês aí, vocês vão encontrar famílias que educam as crianças não para serem tolerantes, para entenderem, para raciocinarem, para dialogarem. Não, você tem que ser melhor. Você tem que ser melhor. Aqui no condomínio.
que no condomínio você desce e você percebe que existem certas crianças que são completamente moldadas para competição acima de todas as coisas. Você entendeu? E isso, no entendimento dos caras, é consciência política. É uma consciência política da qual a gente não corrobora, mas é consciência política. Você tá falando aí, Centrão. Olha ali, ó. Pegar aqui os seis primeiros partidos que ganharam mais prefeituras em 2020. MDB, PP, PSD. PSDB vem em quarto lugar. DEM, PL. Olha aí a conjuntura política. Agora, vocês estão me falando do diálogo. Sim, é completamente necessário o diálogo. Mas quem vai ter estômago para fazer esse diálogo sem esquecer de onde veio e para onde vai? Não vai ser o Ciro. Duvido que vá ser o Lula. Creio no Dino, mas não sei se ele tem penetração para o nosso lado aqui. E se vocês pegarem as últimas eleições presidenciais, São Paulo tem um peso grande, Minas tem um peso grande. Quem que nós colocamos no poder nessas cidades? A gente colocou Dória, a gente colocou Zema, a gente colocou o Wilson Witzel nas últimas eleições. Será que 4 anos com uma eleição municipal no meio é suficiente para realmente acordar, para realmente mostrar que as coisas são? Eu acho que não é, cara. Não eu é acho que a gente tem que começar. Mas é o primeiro passo. Sim, concordo. A forma como aconteceu em São Paulo e a forma como aconteceu no Sul é um exemplo disso. Então, assim, é possível, a gente pode acreditar. E não é diferente em outros estados aí que também teve essa briga, assim, né, polarizada aí. Mas aí só para completar, Brunão, eu não sei, eu deixar um raciocínio que eu tenho aqui para vocês. Eu já me preparo para a gente não ganhar em 2022. Eu me preparo para a gente iniciar esse diálogo com vistas a talvez 26, quiçá 30. E a gente vai ter que ter aí uma paciência e, mais do que nunca, aquela máxima da esquerda do trabalho de formiguinha, o trabalho de base, ela vai ter que ser colocada em prática de uma maneira que a gente nunca fez. E se tem uma coisa que o Boulos e a campanha do Boulos deixou para nós de herança, é talvez o norte para que isso comece a ser feito. Mas eu não acredito em vitória em 22. Antes de dar continuidade aí, né? Deixa eu só dar aqui uma pontuada. Eu acho que, dentre de todas as falas aqui dessa bancada seleta, né? Criteriosamente, né? Escolhida, né? Para esse debate, né? Eu acho que, assim, é importante a gente ressaltar, né? Acima de tudo, eu acho que tanto o Emerson, o Rafael, o próprio Sidney e o Bruno colocaram algumas nuances que acabam passando despercebido dentro de uma análise maior, numa projeção para 2022. E é importante a gente perceber o seguinte, que quando a gente pega essa análise, faz essa análise das eleições municipais, tanto de vereadores como das capitais que acabaram concorrendo nesse processo, e fica claro, acredito aqui para todos, que o Centrão que sai fortalecido nesse processo, e historicamente, né, eu acho que até chovendo molhado falar que o Centrão ele toca de acordo com a banda, né? Aquilo que lhe favorece, ele tá afim, né? Quando o Bruno comentou sobre os candidatos do DEM e tudo mais, que eu falei assim, agora eles têm poder de barganha, porque o Centro ele funciona nessa lógica, né? Se eles têm poder, se eles têm já um miolo consolidado, se eles já têm uma estrutura de poder consolidada, eles usam aquilo para fins de barganha, para fins de, quem que eu vou apoiar aqui pra frente? Claro que a gente sabe que porcentagem das pessoas que votaram do Centrão ou não votaram na esquerda por causa da narrativa criada, antipetista, isso, aquilo, outro, mas que a gente acabou já discutindo, não vou me aprofundar, e vice-versa do outro lado. Só que o Emerson até levantou um ponto muito importante quando ele faz aquela distinção da direita, né, da emocionada, a real conservadora de fato e tal, que vai bater de frente, não tá nem aí, não interessa quem seja, e que prefere não votar do que apoiar aquilo que para eles não representam. Então, nesse espectro geral, aí pegando tudo, eu acho que quando a gente até começou a discussão de quem perdeu ou quem ganhou e tudo mais, a gente tem sim, né, dentro dessa análise que eu tô colocando, a gente tem sim um centro como vitorioso, né? Beleza, eles podem não ter um candidato para uma eleição federal ou um expoente, né, que vai fazer jus a todo esse poder, só que eles ganharam poder de barganha nos municípios que eles administram, nas áreas que eles conquistaram, né? Quando a gente pega o caso da Manoela, o caso do Boulos, que era, digamos assim, o nosso sopro,
né? Era o último sopro de tentar evitar um pouco esse cenário mais radical, desse cenário mais voltado, né, a essa briga constante, né, esse conflito eterno, né, de que a esquerda é demonizada, que ela é isso, aquilo outro, guardado, lógico, criado numa narrativa antipetista, mas que acaba englobando a esquerda, né, que é uma discussão até muito profunda, né, porque a esquerda acabou entrando nesse balaio, né, a esquerda, quando eu falo assim, as esquerdas, né, acabou entrando no debate antipetista, né, porque a partir do momento que você abraçou essa narrativa antipetista, você é contra a esquerda. Independente de quem seja o candidato, independente de quem seja o partido e assim por diante. Infelizmente, parcelas da sociedade acabaram assimilando essa narrativa, então para elas, como o Rafa bem mencionou, demoniza a esquerda, independente de onde ela seja, oriunda ou o projeto político que ela queira aplicar dentro dos seus candidatos. Então, mas uma coisa interessante, que eu não sei, posso estar, né, nos meus desvaneios, né, quando eu olho para tudo isso, tem esse núcleo duro, sim, bolsonarista, né, eles estão lá, eles estão aí, né? Só que uma coisa que a gente tira dessas eleições, que poucos que citaram mais a questão da fake news, das redes sociais, como o próprio Emerson mencionou, do WhatsApp, assim por diante. Essa eleição, eu acho que como a de 2018, mas essa em específico, a gente percebeu que existe um novo cenário para poder, digamos, agarinhar tanto engajamento, como votos, ou mais participação, até mais diálogos, que às vezes seria impossível ali, digamos, na prática, como foi essa eleição, por exemplo, com a utilização da internet em suas diversas, né, expressões, né, redes sociais, grupos, fóruns e assim por diante. O que o Boulos fez, né, vou pegar o caso do Boulos, que eu acompanhei muito de perto, acho que, né, para nós aqui de São Paulo ficou mais fácil, não sei como foi, né, com os outros candidatos, a gente sabe que a esquerda apanhou muito, apanha, quer dizer, eu acho que agora a gente aprendeu uma lição, mas apanham muito, mas apanha desde 2018, quando o trato é redes sociais. Né? O Bruno falou uma coisa interessante, que havia um combate contra a fake news, mas é um combate cansativo, que você tem que ficar ali, tal. O Boulos tinha programas diários para desmentir fake news a respeito dele e tudo mais. E isso acabou, por exemplo, eu começo a perceber pessoas que eu tinha contato referente em quem escolher, que quando ele, por exemplo, postava uma fake news, e eu falava, pô, irmão, não é bem por aí, ó, dá uma olhada nisso aqui. E ele, cara, pô, que bom, pô, você falou e tal, então tá errado. Então assim, claro, tô falando de uma minoria que eu conheço e tal, né? Falar disso de São Paulo, que puta, é uma megalópole como São Paulo, eu sei que é muito mais complicado. Mas a utilização da internet no sentido do que você pode fazer com ela, né? A gente sabe muito bem que o governo anterior, né? Eu adoro a expressão que o Rafael usa, o Belovers, né? Os Beetle-lovers. A gente sabe que a eleição dele foi pautada em mentiras soltadas por gabinetes afora por WhatsApp. Ele ganhou assim, cara, não há outra. Né? Que alimentava a narrativa antipetista, né? Vamos deixar isso claro, alimentava essa narrativa e foi o grande estopim para chegar onde chegamos. E aí a gente está aqui, né, vendo tudo isso e tentando entender como que isso pode ser projetado para 2022. Ao mesmo tempo, quando isso veio à tona, isso ficou muito perceptível até para o minimamente sensato, ficou feio. E eu vejo também um distanciamento de grandes expoentes que eram bolsonaristas, né, que tinham o apoio direto do presidente, uma coisa que ninguém fala, por exemplo, o presidente, eu acho que uma semana antes do primeiro turno ainda, o cara soltou 59 candidatos que ele apoia diretamente. Isso já gera, olha que loucura, que já gera crime de responsabilidade, isso não existe. O presidente não vai lá e fala, vota em fulano. O presidente vai lá e dá listinha de quem é amiguinho dele e tal. E da lista de 59 candidatos dele, pro nosso delírio, né, pra nossa alegria, 2 ganharam. Então você vê que assim, em alguns setores, claro, guardadas as devidas proporções, ele começou a enfraquecer. Né? Não vou falar que, né, tem algumas análises que falam assim que hoje ele se encontra isolado. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, o PSL, não ganhou porra nenhuma. Né? Se a gente for olhar, comparado ao que foi 2018, o PSL ganhou nada. Né? Na verdade, perderam até bastante, porque foram na crista da onda e tudo aquilo que a gente acabou acompanhando. Mas o acesso a informação por mídia digital, por internet, seja via Facebook, Instagram, WhatsApp, o próprio YouTube. O Sidney fala do Mamãe Brochei, vou ter que falar isso. Mas eu entendo os votos do Mamãe Brochei. Se você pega, por exemplo, a fanbase dele, quem segue ele no YouTube, hoje ele já tá chegando a 3 milhões. Né? Se metade é fantasma, é robô, eu não sei. Mas ele tem 3 milhões de seguidores. 3 milhões, sozinho ele tem.
Então, por exemplo, qualquer outra coisa que ele tente se candidatar, ele já tem uma fanbase. Ele já tem um grupo que vai apoiá-lo em qualquer momento. Mas ele sabe usar uma ferramenta, que é onde eu volto a dizer, a esquerda apanha e vem apanhando, que não sabe utilizar. Não estou dizendo que a esquerda tem que começar a usar fake news ou usar as artimanhas covardes que a direita utiliza, que os conservadores utilizam. Mas a gente ainda não soube, de alguma maneira, articular esse diálogo que vocês colocaram com a população, e muito desse diálogo não vai acontecer ali, infelizmente, no bairro do cara. Muito desse diálogo, infelizmente, não vai ser ali, no centro comunitário do bairro. Né? Muito desse diálogo é aqui, ó. Né? O que o Boulos usou, e usou muito bem, eu acho que foi o que garantiu ele no segundo turno. Por quê? Por mais que a gente alopre, né, o Bolsonaro, se você pegar, ele é aquele político tradicional. Ele é o cara que vai na TV, ele é o cara que anda na rua, oi, 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 né? Aquela coisa bonitinha, e sai na capa do Estadão, né? E solta o nome dele nas igrejas que apoiam ele. Pega a campanha do Bolsonaro, do Bolsonaro e a campanha do Boulos. Olha como foi exponencial o crescimento deles no quesito redes sociais. Porque o Bolsonaro não soube usar isso. Ele não tinha essa abertura que o Boulos, assim, inteligentemente soube utilizar. Que aí eu digo, ele só passa o Bolsonaro para segundo turno porque ele soube usar uma ferramenta, e eu bato nessa tecla, de esquerda apanha e vai, se não começar a dominar, claro, nesse sentido de, não vou falar assim moral, né? Não é essa palavra que eu quero usar, mas no sentido mais transparente, de comunicação, de diálogo com a sociedade. E querendo ou não, hoje, gente, qualquer periferia que você vai, né, o cara tem um celular na mão, o cara tem um smartphone na mão, o cara tem a escola que tem a informática aberta para ele. Então a gente está muito mais conectado à rede do que conectado à TV, como, por exemplo, a nossa geração. Então a gente, por exemplo, somos uma geração que viu uma transição que eu acredito que ela vai ficar ainda mais, muito mais acirrada com o passar dos anos. A gente acompanhou essa transição, né? Eu pego um exemplo muito claro na eleição da Dilma, né, a segunda, com o Aécio, que a época ou a Veja soltou uma bomba, né, da Dilma lá, tá? Que no final das contas era porra nenhuma, teve até que se retratar. E eu vi uma análise de um professor de economia da PUC, não vou lembrar o nome agora, que ele falou assim, se essa mesma bomba tivesse sido antes da internet, a Dilma tinha perdido pro Aécio. Porque o que garantiu, né, o salvo-conduto da Dilma pra mostrar que aquilo era ilegítimo, que era covardia da direita, pra tentar tirar, né, deslegitimar ela naquele ano, foi a internet que desmentiu. Falou, não, isso aí tá errado, isso é mentira. Então, essa força, a gente tá acompanhando, nós aqui, eu falo porque, né, estamos na casa dos 30, 40 anos, né, tirando aqui o nosso quase ancião Rafael, né, que já tá, a gente vai dar benção pra ele logo mais. A gente é um fruto de uma geração midiática, jornal, TV e rádio, que hoje a gente tá vendo um boom muito maior na questão das redes. E aí, por exemplo, o caso do cara aí, do Arthur aí, do Mamãe Falei, é até, tipo, natural, se você pegar o que ele já faz. Então, muitos dos nossos candidatos que são tradicionais, e aí a esquerda, infelizmente, tem candidatos tradicional pra cacete, enquanto eles não aceitarem que existe uma outra abordagem, existe uma outra forma de se fazer política, mas se fazer bem, não utilizando das armas covardes, lógico que a gente aqui detona o tempo todo, que a gente não concorda, né? Então, eu acho que isso foi um diferencial também nessas eleições que a gente teve agora, né? Você tem muito resquício disso. Por exemplo, tem gente que só acompanhou o debate porque tinha um link na internet. Tem gente que só soube que havia um debate porque alguém colocou lá no Facebook, alguém colocou no Insta e assim por diante. Então eu acho que a gente tá vivendo uma nova era, eu acho que pra nós, assim, né, historiadores que acompanham todo esse ritmo, todo esse avanço, né, isso vai ser um dos pontos que daqui mais pra frente vai ser, assim, temas de debates, né, que vão acirrar muito, porque muitos desses candidatos, sejam vereadores, sejam prefeitos, se valeram muito bem disso. E eu pauto nisso, a nossa esquerda, aí eu coloco as esquerdas no plural, apanha ainda, e apanha muito. Mas o Boulos deu uma lição bacana. Ele deu aquele suspiro, opa, ainda é possível, utilizando-se dessas ferramentas que estão aí hoje em dia. Pode falar, Cid. Cara, isso que você colocou é literalmente o que eu já venho batendo nessa tecla desde o momento em que o Alckmin, com 4 minutos, praticamente 6 minutos na eleição de 2018 na TV, teve aquele desempenho pífio.
Gente, assim, com todo respeito aos mais velhos, mas a geração da TV tá morrendo. A geração da TV tá morrendo. Aí, se você casar isso que você falou, aonde é que o Perdeu Humano, Pede Música no Fantástico Humano, teve mais votação? Ele teve mais votação naquela galera que tem aquela faixa etária dos 50 anos para cima. Porque é aquela galera que ainda tem o hábito de sentar na frente da televisão, reclamar do horário eleitoral, mas ainda assistir. Agora, se você vê a amplitude que o Boulos e que o Arthur Vidal, sei lá como é que é o nome dele, teve, é muito grande. Tanto é que ele admitiu, falou assim, olha, de todas as candidaturas que mais têm né? alcance, tem essa questão do alcance nas redes sociais, é a minha do Boulos. Porque eles conseguiram ver que, pô, mano, assim, beleza, a televisão é legal num segundo turno. Aí sim, para você alcançar essa galera que você não consegue alcançar pelas redes sociais, que é minha mãe, meu pai, meus tios, que não tem traquejo com isso, né? Não tem traquejo com as redes sociais. Mas essa galera mais, cara, tipo, de 40 anos para baixo, que é quem realmente tá no engajamento, que é quem realmente vai falar, vai postar lá no seu Instagram, no seu story, pô, 50 com gosto, amanhã é Boulos dos pés à cabeça. Essa galera tá na rede social. Eu, particularmente, Sidney, vocês já sabem muito bem qual é a minha opinião sobre o tais dos digitais influencers, né? Digital influencer, coach, youtuber, o universo ainda vai se arrepender disso. O universo vai se arrepender disso. Mas beleza. Boa. Não, tô falando, vamos pagar um preço alto ainda, né, Sidney? Vamos pagar um preço alto. Vamos pagar um preço alto. Felipe Neto, presidente? Diga, mas vamos lá. Pô, mas Sidney, você não é coach quântico, mano? Eu ouvi dizer que você tá iniciando aí uma trajetória de coach quântico, velho. Eu escutei Felipe Neto, presidente? Ah, não é possível. Mas, Marcão, você não acredita que ele seja competitivo? Porra! Ele é muito competitivo, na mesma linha que a gente tem do Arthur Vidal. Porque ele é um cara que ele já tem um público fã dele. E assim, na minha cabeça, eu não tenho dúvida que daqui no máximo 5, tô chutando alto, o Felipe Neto vai pleitear algum cargo legislativo. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho assim dúvida. Como o Luciano Huck vai pleitear o cargo de presidente em 2022. Agora, deixa eu levantar uma questão aqui para vocês. Vocês não acham que, de alguma forma, o quarto poder ainda exerce uma influência muito forte sobre as eleições? Eu tenho certeza eu acho que sim. Não. Eu acho que a gente está vivendo uma transição. Uma transição. Assim, tem um poder. Transição. Tem um poder. Só que a gente não quebrou ainda. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. O Bolsonaro foi uma vontade de várias forças e tendências políticas em 2018. O Bolsonaro, ele não foi o candidato imaginado pelo quarto poder. Só que a hora que o quarto poder viu que Alckmin não ia dar certo e adjacências não daria certo... Explica aí pra audiência o que é o quarto poder, para não ficar pra nós. O quarto poder é a mídia, né? É a mídia. É a mídia, é a grande mídia, né? E aí eu não tô nem dizendo só a TV, eu tô falando de... Coloca, né? Exatamente, a mídia tradicional. A mídia tradicional. A gente não pode virar as costas que grande parte da população brasileira ainda se informa através das mídias tradicionais. A gente tá falando da juventude entrando nesse túnel das redes sociais, e nem sempre qualitativamente, né? Porque através disso a gente tá vendo aí, ó, a nova profissão dos caras aí, ó. O cara não deu certo em porra nenhuma na vida, o que ele vira? Ele vira coach. Coach quântico, saca, velho? Tomar no banho, né? Enfim. Aí o Bolsonaro, ele não foi o imaginado, mas ele foi o que sobrou. Todos vocês, eu tenho certeza que em algum momento ali da eleição de 2018, depois que ele for pro poder, a gente consegue domar ele. A gente consegue domesticar o Bolsonaro. Deu no que deu. Ninguém é idiota. Principalmente as pessoas depois da sua que fala, Rafa, levantam... Depois da sua fala, você vai concluir. Depois da sua fala, a gente vai fazer a rodada de considerações, senão a gente vai estourar o tempo aqui, hein? Tá. Aí o que acontece? Essas pessoas, ele não foi esse candidato, e aí a mídia falou assim, a mídia não é boba, porque o cara não pode ser bobo para gerir um império midiático. O cara não pode ser idiota. O cara viu,
isso daí tá pra dar merda. Digo o Biruliro e os Birulovers, tá pra dar merda. Então, você saca, velho? O Marquinhos vai saber bem o que eu tô dizendo. Quantas versões do Neo a gente teve? Sacou qual é que é? Eles estão querendo dar o boot na Matrix de novo. E a esquerda precisa. Não digo nem a esquerda, né? As pessoas que têm a mente arejada, né? A galera da qual a gente faz parte. Tem que começar a prestar. Tem que começar a prestar atenção nisso, Marquinhos, porque eles estão querendo dar o boot no sistema. E o boot no sistema está sendo planejado através de Rodrigo Maia, Luciano Huck, galera que tem grana pra cacete. Olha aí o Covas. Ele é o quê? Ele é advindo de uma dinastia política. Saca, cara? Então, o boot está sendo preparado. Nós somos a única possibilidade desse boot não ser dado. Como? A gente precisa entender, cara, tudo que envolve. Então a gente não pode tomar nada por feito e pronto. As redes sociais têm importância, mas a gente não pode descartar a força que o quarto poder tem. A gente tem que cada vez mais fomentar essas discussões identitárias, fazem parte hoje do que significa ser esquerda, certo, cara? E aí, assim, eu vou falar isso para vocês com uma dor no coração. Vocês sabem qual que é a minha vertente política, a base de tudo. Mas eu pretendo rever algumas coisas em que eu acredito. Não me chamem de revisionista, por favor. Não é o caso. Mas, se o Brasil continua... Mas se o Brasil continua nessa toada que a gente tá, cara, daqui a 10 anos, eu não sei o que vai ser pra minha filha, mano. Saca, velho? Pro meu filho. A parada é, às vezes a gente discutia, por exemplo, né? Eu lembro que quando eu comecei a me interessar por política, eu não tinha filhos. E eu não tinha responsabilidades no mundo a não ser comigo mesmo. Hoje eu tenho filhos, eu tenho responsabilidades no mundo a não ser comigo mesmo. E eu preciso começar a preparar alguma coisa que venha de encontro àquilo que eu acredito desde quando eu comecei a me entender, a me interessar por política. E não é o que tá aí, cara. Não é o que está aí. Acredito que nenhum de nós possa ter por certo que a fórmula é apostar só em A, B, C ou D. A gente tem que prestar atenção como bons estrategistas em todo o nosso entorno. Tudo manda uma mensagem. Até aquilo que a gente não gosta manda uma mensagem. E talvez entender aquilo que a gente não gosta, e aí eu vou muito no que o Brunão estava falando, que é o diálogo, tem estômago, mano. Tem estômago para dialogar com os caras. Tem estômago. A gente não tem estômago, Rafael, cara. A gente não tem estômago, Rafael, hoje. Você tem que pensar em que mundo você quer deixar pra Rainha Elizabeth, Exato. Quem que é a Rainha Elizabeth? Aquela velha que não morre, mano. A gente vai morrer, ela vai estar lá, velho. Você tem que pensar em que mundo você vai deixar pra ela, irmão. É isso. Porque se a gente tomar, olha, então é só fazer isso, ou é só postar, ou é só engajar na internet, mano, a gente vai cair do cavalo de novo, velho. Eu entendo assim, Rafa. Militância, cara. Desculpa aí as velhas aí. A gente tem que ir pra militância, a gente tem que encarar, a gente tem que ir pra luta, acho que a gente tem que sair da zona de conforto. Trocar ideia, cara. Então, o diálogo é isso, cara. O diálogo não é eu aqui, você aí, e a gente se comunicar da forma possível, mais fácil. É a gente ir pra rua, ocupar os espaços, ocupar os lugares. A gente precisa ocupar os espaços. Eu acho que é o que falta, assim, da mesma forma que todo o movimento que surgiu em 2013, que culminou com a queda da Dilma, que veio a ascensão de Temer e desse coisa aí, né? Enfim, são adventos que a gente tem que levar em consideração que eles foram pra rua, eles encararam, né? A esquerda, a parte da esquerda também apoiou, de certa forma, e não percebeu o erro que cometeu. Mano. Exatamente, cara. Nesse ponto que eu falo, acho que assim, a gente só consegue alcançar o epicentro, enfim, aquilo que a gente tanto almeja, na base da militância. Acho que a gente tem que ocupar os espaços, velho, ocupar as ruas, ir para as ruas manifestar, sair, enfim, mostrar a cara, entendeu? Sem medo, porque assim,
o que a gente percebe é que esses grupinhos, né, pseudos direitistas aí estão voltando, estão ocupando os lugares e estão, assim, cravando a sua bandeira e dizendo que o espaço é deles. Então, assim, a gente precisa manter essa militância, cara. Acho que o caminho é esse, não pode parar o ponto principal. Eu acho que, assim, a gente pensa no amanhã, a gente sofre um pouco, mas se a gente não militar também, a gente não muda, né? Então, assim, o foco agora é esse, cara. Eu penso dessa forma, né? Enfim. E lembrar que pode não ser pra gente, né? Pode ser lá pra frente, pros nossos, Sim, né, cara? E assim, lembrando, né, a gente tem um fenômeno na história, né, de 30 em 30 anos, desgraça acontece, né, no mundo inteiro, não é só no Brasil, no mundo Exato, cara. inteiro. E aí, se você fizer a conta, aí a gente tá nos 30 anos aí, né, chegamos, 2020. Então, assim, muita desgraça, né, diversas formas de pontos que vão acontecer, estão acontecendo. E cenário ideológico, cara, assim, polarizações demais, sabe? Colocando vários pontos, o ódio tomando conta, porque é pautado pela ignorância, e a gente tem que ter estômago. Se não tiver estômago para dialogar, se a gente não tiver assim, vontade para quebrar certos paradigmas, estereótipos, a gente vai continuar ainda patinando. Então a gente tem que dar a cara a tapa. Tem que ir pra Concordo cima completamente mesmo. com você, cara. É dois pés no Concordo peito, tá completamente com ligado? você, É mano. dois pés no peito, é fogo nos racistas, mano. Não tem Agora o conversa, Bruno tio. ligou o momento rage dele, né? Ah, mas é mesmo, velho. Porra, Já tá assim, mandando fogo nos racistas, que eu concordo plenamente, mas... veja, assim, a gente tem um Não tem passo cenário. atrás, Brunão. É isso Eu mesmo, acho, cara. eu acho que assim, a gente tem um cenário tão bacana em 2020, assim, por mais que tudo tenha Ó, dado amigão. errado nessas eleições, tem um cenário bacana, que é a questão dos pretos, da gente estar ocupando esses espaços que até então era impossível para nós, né? E o que é bacana é preto votando, né, votando em preto, né? Tipo assim, a campanha é voltada para essa questão, a pauta é voltada para nossa questão, então faz diferença. Então assim, veja, a militância está dando resultado, né? Ela não dá o resultado esperado, né, naquela questão macro, mas na questão micro ela vai pontuando certas coisas que são importantes, que são sinalizações Sim. que a gente tem que levar em consideração. Por isso que eu volto a falar, a questão identitária é extremamente importante ser mantida na Perfeito. nossa pauta, e é a forma que a gente tem que usar para atacar, né, esse padrão moralista, Deus, pátria, família, essas três palavrinhas que causa, né, assim, uma revolta assim, por dentro muito grande. Regurgitações, né? Eu vou, Regurgitações. eu vou atrapalhar aqui o seu raciocínio, Bruno, né? Não sei se você já tá no final ou se Sim. você já tava concluindo. Eu acabei atrapalhando. Ah, tudo bem, já foi, né, mano? Já Mas foi, tudo né? bem. O Emerson pediu aqui a palavra aqui para dar suas considerações. Né? Ele tá um rapaz. Depois do truco, do carteado batido na mesa ali, o rapaz até ficou eufórico ali. Não é isso não, pô. Mas É pode dar aí questão- suas considerações, Emerson, fica à vontade. Como não tem, eu não tenho o que nem fazer, nem retocar a palavra dos camaradas, é desnecessário chover no molhado para mim. Perfeito. Cada um apontou na minha concepção um viés tão bem colocado e explanaram tão bem que não é desnecessário retocar. Eu só vou agradecer novamente o convite, né? Eu acho que falar sobre política, respirar política, ler política e principalmente você Entender olhar política, né? olhar para a política e entender que ali, na verdade, tá a construção de uma nação. E isso, quando eu falo de nação, cara, eu falo principalmente para as gerações que estão vindo, as que nascerem e as que ainda vão nascer. Entendeu? Eu falo dos meus filhos, eu estou falando dos filhos do Sidney, do Bruno, do Rafa, seu não, que você não produziu nada ainda até agora. Então, assim, eu Isso é estou falando projeto 2021, irmão. eu estou falando das O meu é gerações. 2023. Aí, ó, tá registrado, hein, velho? Tá registrado, hein? Projeto 2021, mano. Eu tô, Quero só ver isso acontecer. falar sobre política, então, para mim, é o mesmo ato que respirar, entendeu?
é algo muito similar para mim, Rapaz, sabe? eu fico até emocionado agora. Então, assim, Foi orgânico essa, hein? Foi a minha- orgânica. É a mesma coisa que respirar, rapaz. Não é. Não, eu tô aqui ressaltando. Não me entenda mal. Então, é assim, para eu poder concluir a minha fala, né? É assim, e é sempre um prazer para mim falar sobre política. Então, assim, e principalmente com outras pessoas que também têm outros pontos de vista. Então, assim, eu fico muito feliz, eu agradeço novamente o convite, entendeu? E sempre que precisar. E agora é tentar fazer de 2020, 2022, isso se os caras não acabar com nós antes, né? De fome, ou sem luz, ou sem gás, ou sem comida, porque eles não vão acabar com a gente de periferia na bala. Eles vão matar agora a gente de fome, sem luz, sem gás, sem água. Vou matar na unha, né? É a nova forma de genocídio. Eles encontraram um jeito novo, saca, velho? É isso mesmo. Então, beleza, Emerson. Valeu aí, O Sidney. espírito de Marighella tá aqui na gente, pô. Não mata, não. É, boa. Pode aí, Sidney, 10 suas Aí eu considerações. fiquei emocionado, hein, Sidney? Marighella é foda, velho. Puta que pariu, mano. Aí foi foda. Podem aí dar, Sidney, pode aí dar suas considerações aí pra gente estar finalizando. Senão a gente fica até amanhã aqui. Sim, e daqui a pouco tem compromisso. Ixi. Gente, eu acho que é o seguinte, eu acho que esse tipo de espaço que nós estamos tendo agora, esse tipo de situação, é algo que tem que se repetir. Eu apoio e concordo que a gente precisa ocupar os espaços, a gente precisa da militância, a gente precisa ter estômago, porque o que eu vejo nesse ponto a mensagem está sendo passada. A mensagem está sendo passada. Principalmente para essa galera que está desorientada, que teve a sua formação cultural nas redes sociais. Porque eu já até falei isso com o Marcão, brinquei. Sim. Marcão, eu falei, nenhuma faculdade no Brasil forma tanta gente como o Facebook. Da noite pro dia, todo mundo é especialista em tudo. Em tudo. Cientista político é o que mais apareceu nesses últimos dias, né? Biólogo, não, esse ano apareceu biólogo, antropólogo, infectologista. sociólogo. Sim, não. Eu não esqueço quando teve aquela parada da questão se era no artístico, se não era, se era aquilo outro. Aí muita gente falou, professor, o que você acha? Eu falei, gente, eu não acho nada, porque eu não tenho conhecimento para definir se aquilo é arte ou não. Eu falei, não, mas aquilo era professor. Eu falei, cara, você já foi numa exposição de arte? Não, nunca fui. Você já viu o que é arte? O que é arte pra você? Ah, não sei. Eu falei, então como é que você tá dando palpite pra coisa que você não sabe? Exato. Então, eu Sidney penso assim, quando eu não sei sobre alguma coisa, eu procuro me informar para depois tentar falar algo, né? Ó, pra você ver, Mas Sidney, eu isso é tão coerente que você coloca, que uma das pautas que acabou passando, a gente até pode estar retomando aí mais pra frente, quando, né, saber da sua formação, né, e tudo mais, que é voltado pra biologia, então você tem uma propriedade em alguns temas que, por exemplo, eu não tenho e tal, nos seus colegas. Quando a gente ia tratar sobre aqui, por exemplo, a questão da pandemia, quarentena e tudo mais, é fácil juntar aqui 3 meliantes aqui pra falar de um negócio, mas falar exatamente com propriedade como aquilo acontece, como se desenvolve, o que é um estudo voltado para aquilo, o que é uma influência, o que é uma pandemia, o que não é uma pandemia. Então, assim, né, até foi quando até troquei ideia com você, falei, vamos lá entrar lá no grupo, lá atrás e tal. Você falou, não, demorou e tudo. Por mais que não saiu esse programa, porque eu concordo contigo. Eu não vou falar do que eu não sei. Desculpa. Não vou bater nessa tecla. Pra ser mais um que vai fazer a desinformação, tô fora. Então, e aí você vê nessa questão da pandemia, cara, eu li muita coisa, Imagino. e eu vejo que tem muito epidemiologista pica que não sabe o que está acontecendo, mas tem um gênio, um ser maravilhoso Iluminado, que descobriu que a cloroquina vai dar certo, e um outro ser maravilhoso que descobriu que a vacina, que a Coronavac, é aprovadíssima para dar na gente. Ele viu. O melhor é o Einstein, que disse que o ozônio no corpo vai dar certo. Essa foi foda, velho. Essa foi tratamento foda. de ozônio, de ozônio no rabo é foda, hein, mano. Você percebe como é que as coisas são? Tá entendendo? Aí se junta os caras pra falar isso, é essas merda. Não dá. Primeiro é a cloroquina, depois é a ivermectina, depois é o ozônio no rabo.
Aí antes disso tudo aí, o cara falou assim, brasileiro não pega, porque brasileiro tá acostumado a nadar no Rio Sujo. Saca, velho? As pessoas não têm memória pra lembrar como que vai escalando a loucura, saca, mano? E aí faz o quê? Bota errado nessa porra. Aí vamos atacar o comunismo. Vamos atacar o comunismo que é o problema, saca, velho? A culpa é o comunismo. A culpa é do comunismo. Mas então, eu acho que esse tipo... O PT e o comunismo no Brasil. Saca como é? Deixa o comunismo saber que o PT é comunista pra ver. Oh, tem os comunistas aí que tá se revirando no caixão aí. Puta que pariu, viu, mano? Falar um bagulho pra você. Pô, não dá, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vai lá. Eu acho que a mensagem, ela está sendo passada. Não sei nem se eu coloquei o verbo da maneira correta. Se não coloquei, me desculpe. O que eu acho é a forma como a mensagem tem que ser passada. Cara, é uma coisa que eu estava conversando muito com a minha esposa. Eu falei assim, Aline, eu vou fazer o exercício de sentar com uma pessoa que tenha um pensamento completamente diferente do meu. Porque, às vezes, essa pessoa, ela tem a ideia de, tipo, ela quer brigar. Ela quer você justamente com essa polarização louca de falar assim, seu esquerdista maldito, comunismo. Mas se você chegar e ficar falando, não, irmão, tá, expõe seus argumentos pra mim. Fala pra mim o que tá acontecendo. E você tentar chegar a essa pessoa. Não é fácil, haja saco, como o Rafa disse, na minha própria família eu tenho pessoas assim que querem, porra, você tá maluco, tá. Mas se você tentar de uma maneira estratégica, mano, eu acho que essa é a palavra, estratégica, de você tentar chegar nessas pessoas, porque, irmão, Luciano Huck e o Moro, eles já sacaram isso. Eles já perceberam que tem uma galera muito grande que tá desnorteado, como disse o Emerson, tá na emoção, a direita emocional tá ali, esperando assim, por favor, alguém vem até mim, E os caras perceberam isso. E os caras têm a estratégia para chegar. Eu acho que a gente precisa isso. A gente precisa da militância, a gente precisa fortalecer, a gente precisa ir na base, a gente precisa voltar na periferia, a gente tem que olhar e ver, aonde foi que a gente errou, quando foi que o discurso parou de chegar. A gente precisa disso, mas a gente também tem que ter um certo saco, como disse o Rafa. Porra, eu perdoo você por ter votado naquele idiota, naquele imbecil. Mas, tá, vamos dialogar agora? Vamos ver se a gente pode, de mãos dadas, ir para uma parada além. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Eu sei que muitos estão falando, eu não vou falar com essas pessoas não, mas eu acho que a gente precisa ter essa estratégia, a gente precisa pensar nisso. Porque senão, mano, vai dar merda. Vai dar merda. Fala aí, Bruno. Não tá saindo o som não, Bruno. Tá desligado aí o microfone aí. E agora? Minha mão que tava tampando o bagulho aqui. Então, porrada, mano. Porrada, tio. Porrada. Se no diálogo não vai, tem que ir na porrada. Eu vou ter que mutar aqui o Bruno aqui, porque ele tá incitando ódio nessa bancada. Né? Eu acho que não era essa a proposta, meu querido. Mas aí eu vou concordar com o Brunão. O bagulho é o seguinte, eu vou ter que mutar os dois aqui, eu vou exercer o meu poder. Se não tem diálogo, se o diálogo acabou, a gente tem pólvora. Não esqueçam disso. Isso aí. Se acabou o diálogo, tem pólvora. Meus caras. Não esqueçam. Depois da pólvora tem cuspe, né? De acordo com o outro. Meus caros, eu queria aí, antes de mais nada, né, agradecer a todos, né, pela essa participação, né, demorou, mas saiu, né, porque precisava arrumar muita coisa aqui, agora tá mais tranquilo, acho que a gente vai ter mais momentos como esse, assim, não com espaço de tempo tão longo como foi o último, né, no caso, a gente vai se encontrando, né, a gente tem um grupo lá que a gente sempre conversa e tudo mais, queria agradecer a participação de todos aqui, de coração. Acho que esse tipo de conversa se fez necessário, até mesmo depois do que a gente passou, do que a gente vivenciou, né? Como cidadãos políticos, antes de mais nada, né? Independentemente, claro, que a gente tem nossos vieses, tem a nossa maneira de imaginar a luta e assim por diante. E tá aqui discutindo isso e escutando vocês, e cada um com um ponto, por mais que pareça, né, até é legal deixar isso claro para quem for escutar, para os ouvintes, existe muita discordância aqui mesmo, isso que eu acho bacana, só que a gente, né, consegue chegar aqui num núcleo, né, num consenso, pelo menos em questões do que queremos de melhor.
e o que não queremos pra nós, né? Não pra nós, né, no sentido egoísta da palavra, mas pra nós no sentido de, como a Rafa bem pontuou, né? Poxa, o que eu vou deixar pra minha filha? O Bruno, que é um pai recente, o Emerson também, que já tem filhos. O que eu vou deixar daqui pra frente, né? Que mundo eu quero, né? Eu brinquei, né? Pra Rainha Elizabeth. Então, assim, essas coisas eu acho que é importante. Queria agradecer todo mundo aí, né? Por essa participação, né? Por esse diálogo. Né? Não será o último, muito menos né? Os penúltimos e assim por diante. Queria agradecer todos os ouvintes aí do Jardim Vassouras 2, né? Grandes ouvintes aí do nosso podcast, né? Escutaram muito os últimos. O Sidney tá chorando aqui. O que é Vassouras, Jardim Vassouras 2, mano? Que porra é essa, velho? Um bairro de que? É o bairro daqui, pô. Mano. É o bairro que ele mora. É o bairro que ele mora, velho. Eu queria agradecer ao É Jardim Vassouras, velho? É, mas Jardim Vassoura 2, mano. Eu queria agradecer toda a audiência do Vassouras. É o bairro do Jânio Quadros. Varre, Vassourinha. Né, pela audiência. E, gente, é isso. Muito obrigado. Um beijo no coração de todos e até a próxima aí. Fui, gente. Valeu. Falou, Valeu. Vida longa, Rainha Elizabeth. Vocês têm que pensar em que mundo deixar pra Elizabeth. Ô, Kenny, você para de ficar puxando o saco dos seus cabos eleitorais aí. Latifundiário sem vergonha. Mas eu queria deixar um abraço aí forte aí pra comunidade aí do Vassouras. Tchau, seus putos. Valeu, boa noite gente. pra vocês. Boa noite. Falou, boa noite. Tchau, tchau. Socorro. Os caras é besta demais.